Olá, sejam bem-vindos a 2 em 1 Satanismo em Letras. Hoje vamos falar dos riscos que o satanismo traz na vida do satanista. E eu não vou falar de questões de discriminação social ou de preconceitos sociais, porque eu já falei sobre isso em outro vídeo. O que eu vou falar aqui é sobre aqueles probleminhas, sabe? Quais são os riscos que o satanismo traz das pessoas mal interpretarem, da gente mesmo acabar caindo em certas cascas de banana que existem nele. Coisas desse tipo, tudo bem? Então, antes de continuarmos, que tal se eu lhes convidar a curtir o vídeo, se inscrever no canal, verificar os links da descrição, porque curtam a página do Facebook também, porque lá que a magia acontece, lá que eu posto textos e tem muito mais conteúdo por lá. Também verifiquem meus perfis de músico, de produtor musical, para quem gosta de uma boa música eletrônica, e o perfil oracular de trabalhos espirituais, para que vocês quiserem alguma coisa nesse serviço, um jogo de tarô ou um trabalho, vocês podem entrar em contato com lá e eu respondo vocês. Vamos organizar isso aqui. Eu vou ficar com... Vamos lá. Os perigos da vida de um satanista. Ser condenado ao inferno? É claro que não. Ser renegado por Satã e desagradá-lo e decepcioná-lo? Tampouco. Mas eu acho que antes de termos uma resposta concreta para esse grande enigma, eu acho que é interessante a gente falar de algumas coisas, alguns aspectos que o satanismo traz por si só. Vamos pontuar algumas coisas a princípio, tudo bem? Primeiro, o satanismo sim é um certo culto ao ego. Segundo, o satanismo sim é uma religião onde você é seu próprio salvador, você é sua própria fonte de libertação. Terceiro, o satanismo é sim um local onde você tem voz, você pode ser quem você quiser, fazer o que você quiser, que ninguém vai te julgar por conta disso. E quarto, Satã é natureza humana, então ser satanista não é nada mais do que ser demasiadamente humano, e isso implica trazermos todos os nossos desejos, nossos problemas, nossos defeitos como espécie e por aí vai. Então você pode talvez deduzir qual seja a maior armadilha da doutrina quando você vê os pontos que ela circunda, por assim dizer. Você pode ver a armadilha clara do egocentrismo, da egolatria e, claro, do narcisismo também. Porque é muito incrível. Você chega numa religião, numa doutrina, num dogma que chega e diz: você é seu próprio redentor, ninguém vai te redimir, ninguém vai ser o seu mestre, você é o seu próprio mestre. E aí algumas pessoas podem olhar para isso e começar a ficar prepotente ou então bem pedante. Isso é muito fácil de acontecer entre novos e velhos, e eu já cansei de ver repetidas vezes isso rolar. Então, um dos maiores perigos, eu já posso citar aqui logo de cara, é a má compreensão da doutrina. Isso daí é uma coisa que 90% já cai logo na primeira investida. Porque as pessoas pensam que o culto satânico, o culto ao ego, o culto à figura de Satã como imagem, como símbolo, como egrégora, como o que você quiser que Satã seja, novamente, isso tudo implica em você se dizer o maioral de todos, o maior dono da porra toda. Porque satanismo é autodeificação, mas o que é ser um Deus, na verdade? Ser um Deus não é necessariamente você fazer o que você quer. Isso é um tirano. Ser um Deus é você representar algo, ter uma função na vida, ter certos poderes únicos ao seu próprio modo. Claro, poder se redimir. Ninguém precisa te aprovar. Você é um Deus, as pessoas te cultuam, as pessoas não precisam te aprovar. Então, ser um Deus dentro do satanismo, centro disso tudo, a grande moral da história é que você seja o seu próprio Deus, você se cultue, você seja único, você tenha também sua função neste mundo, uma função que, é claro, não depende das outras pessoas, é você quem vai escolher essa função para você, mas não tem absolutamente nada a ver com você fazer o que você quer. Não, não é isso, nunca foi. Porque o fazer o que quer acaba se tornando muito aquela armadilha do desejo, né? No lugar da vontade. É tipo, acho que foi Albert Camus que falou alguma coisa do tipo, o homem não é livre quando ele é escravo do próprio desejo. Então, é muito comum confundir o desejo de poder com uma vontade de crescer. Dentro do satanismo isso é muito mais frequente do que se parece. E minha nossa, como eu queria que não fosse. Porque acaba tornando-se aquela coisa, tipo, as pessoas veem, nossa, eu cultuo ao ego, eu sou meu próprio Deus, e eu tenho que me tornar a pessoa mais insuportável desse mundo. Eu tenho que sair por aí dizendo que quem não é da mesma forma que eu é pseudo-satanista, quem vê Satã como entidade, como divindade, é inferior a mim e um baita de um dane-se. Só que não é sobre isso. Isso é um dos maiores perigos que o satanista pode cometer, pode
Enfim, vocês entenderam. Um dos maiores perigos que o satanista pode correr é isto. É a ideia de que a prepotência é a chave, de que a prepotência é aquilo que vai fazer tudo funcionar. E, gente, não é. Quando você abraça o manto de Satã e se diz o seu próprio Deus, o seu próprio Redentor, quando você também pega a figura de Lúcifer como figura de sabedoria, você está simplesmente chegando para dizer de que você não vai depender de sociedade, você não vai depender de outras espiritualidades, você não vai depender da aprovação de um Deus único ou de outras pessoas que seguem esse Deus único, para que você possa ter o seu próprio elevado espiritual, para que você possa ser feliz, para que você possa seguir sua vida, para que você possa ter as suas coisas, ou você adotar a crença que você quiser do pré ou do pós-vida. Porque eu já comentei isso na página do Facebook, mas o satanismo é uma religião que não estabelece como a origem do universo e nem o que tem depois da morte. Mas isso é assunto para outro dia, se eu vier a abordar aqui. Eu já abordei na página do Facebook, então vamos lá dar uma olhada. Mas deixando de enrolar tanto, enfim, quais são os perigos do satanismo? Qual é o perigo a que o satanista está sujeito constantemente? É ele perder a mão. Não é literalmente perder a mão, é exagerar, é isso que eu quis dizer. Exagerar no sentido de uma autodeificação, exagerar no sentido de uma idolatria ao ego e esquecer que o seu caminho é individual. Logo, o outro tem liberdade de seguir o caminho que ele quiser também. O outro é tão individual quanto você. E dessa forma, você tem que respeitar o caminho dos outros. E como também existe uma passagem na Bíblia satânica que diz que o satanista é a mais alta personificação da raça humana. E aí a pessoa vai, se depara com essa frase, diz: eu sou um satanista, eu sou superior a tudo e a todos, o resto da sociedade é inferior e que se dane, eu sou o maioral. E não é isso que significa. Você precisa entender o que essa frase representa. Essa frase nada mais quer dizer de que você, como satanista, que eu, como satanista também, somos a melhor e mais perfeita definição do que é o ser humano como espécie. Isto acontece porque nós somos uma religião, somos uma doutrina que buscamos abraçar nossos instintos, nossos desejos e anexá-los à nossa vontade e nosso ego. O satanismo não é uma destruição do ego, ele é uma doutrinação do ego. Ele não é a prática de desejos, ele é a prática da vontade, da verdadeira vontade. E quando você aprende a separar esse tipo de coisa, o que é uma coisa e o que é outra, você começa a entender melhor o sentido da doutrina, o sentido da religião e também um pouco do sentido da vida. Porque é de longe um dos maiores problemas que pode acontecer na vida de qualquer satanista, na vida de qualquer pessoa que se diga do nosso meio, é chegar e proclamar superioridade através de desumildade. Desumildade nunca foi um ponto dentro da nossa religião. Não, a gente não é desumilde. Aliás, vocês sabem por acaso o que é humildade? A humildade não é reconhecer que o outro é superior a nós, é longe disso. Também não é a gente colocar todo mundo como iguais a nós. Pasmem, eu acho ofensivo você querer dizer que um crente da Universal está no meu nível. Por favor, para mim é ofensivo. A humildade consiste em nada mais, nada menos do que você reconhecer o lugar em que você ocupa e que outras pessoas possam chegar aonde você está. Ou seja, se você é dono de um banco, reconheça que outras pessoas podem chegar no seu patamar, sabe? Você tem mais dinheiro, mas você não é o maioral, gente. Você não é o pica de mel. Outras pessoas, uma pessoa que entrou na sua agência, que fez uma conta, pode abrir o próprio banco amanhã e faturar muito mais do que você. Esse é o ponto do satanismo, da humildade dentro do satanismo. Não é chegar e dizer que todo mundo é inferior a mim, porque é muito relativo, inferior em comparação aqui. Mas é reconhecer que se você é uma pessoa que já tem um elevar espiritual considerável, outras pessoas também possam ter. Você não vai subestimar ninguém. E aí é uma armadilha também. É um outro problema. Você subestimar as outras pessoas. Você subestimar quem é de religião afro, você subestimar quem é um crente revoltado, você subestimar o jovem rebelde, você subestimar o mago velho e por aí vai. É só você realmente começar a ver as pessoas de cima. Você é mais, as pessoas são menos. E Satã não representa isso. Satã olha nos olhos de cada pessoa, porque ele é o ser humano, ele é a nossa representação. Então tem que olhar na cara, face a face. Não é ele acima, não é ele abaixo. Não é a gente acima, nem a gente abaixo. É olho no olho. E se ele faz isso, você tem que fazer com todos os seus semelhantes de espécie também. Claro, existem exceções, existem aquelas pessoas que são tão idiotas, que são tão imbecis, que se pudesse, saía na carteira de identidade dele João Imbecil da Silva. Mas, honestamente, por mais que seja a maioria das pessoas assim, você não pode tomar isso como via das regras. Porque justamente você acaba subestimando quem não é desse jeito. Você acaba chegando
e dizendo que todo mundo é idiota, tratando todo mundo como um idiota. E aí, quando aparece alguém melhorzinho, por assim dizer, que uma pessoa que não é um idiota, aí você se torna um idiota perante essa pessoa. E aí, né? Porque antes de você mostrar uma superioridade pela sua humildade, pela sua forma de tratar as pessoas, pela sua educação, do que você mostrar a superioridade através de arrogância, prepotência e pedância. Honestamente, isso não é mostrar superioridade. Isso é mostrar apenas que você é um babaca. E aí fica a seu critério. E aí, você vai cair nessas armadilhas? Você vai se deixar levar pela força da maré que tende a exagerar? Claro, não é tão fácil assim resistir a essa tentação. Quando a gente chega e se depara com uma doutrina que fala que nós somos nossos próprios deuses dentro de um mundo que nos força a acreditar em um Deus como único, esse Deus que nos guia, nos observa, nos criou e os cambava quatro, a gente se depara com uma religião que diz: não, você é o seu Deus, ninguém lhe observa, e mesmo que se observar, que se dane, você faz o que você quer. É uma tentação para muita gente, e principalmente para mentes mais fracas, mentes que têm um fácil poder de persuasão. E aí acaba manchando a imagem da religião, do nosso meio, da nossa doutrina, e isso é muito normal. Deve ser até pessoas mais velhas, têm 20 anos, como conseguem a proeza de sujar o nome do satanismo, e que dirá as pessoas mais jovens, na verdade. Mas até aí é um filtro inevitável para pessoas novas entrarem no meio, para as certas entrarem, e para aquelas que já têm um tempo se destacarem. Precisa-se ter frutas podres para que se saiba o valor das frutas frescas. Então, eu espero que, para quem me ouviu até aqui, pegue a minha dica. Você precisa entender: satanismo é sim uma doutrina que vai te deixar como seu próprio redentor, que vai sim te fazer ser o seu próprio Deus, que vai sim ser um culto ao ego, mas que tem limites para as coisas. Para tudo tem limite. Vocês sabem qual é o maior pecado de todos, que não tem religião certa, não tem doutrina certa para ser? É uma coisinha chamada exagero. Então se policiem um pouco com relação a isso. Entenda que ser o seu próprio redentor não é ser o maior arrogante do planeta Terra. Não é ser o maior pedante, não é ser o maior escroto, o maior ingrato e o maior mal educado. Não confundam as coisas, tá bom? Então, caso tenham gostado, vale reforçar para vocês curtirem o vídeo, né? Vale. E acompanhem os outros do canal, se inscrevam aí. Eu vou repetir tudo que eu já falei antes. Então, para não fazer isto, até mais. Satã abençoe a todos.